Fala, segundo! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para continuar o nosso tema da nossa aula de Educação Física sobre os esportes e mais voltado para os esportes de profissão. Tá legal? Então, nós tínhamos conversado sobre isso, eu tinha pedido algumas atividades para vocês e, principalmente, atenção àqueles e aquelas que não fizeram a atividade, lá no fórum do Conexão Digital, para vocês entrarem e deixarem algumas imagens, né, ou até mesmo escrita, quem não conseguisse pegar uma imagem, sobre práticas esportivas e sobre esportes que poderiam ser profissão, né? E aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque vocês colocaram muitas imagens e muitas imagens variadas, né? Muitas imagens diversificadas do que poderia ser um esporte profissão, né? Ou então do que era um esporte profissão. E aí eu achei muito legal, tinha muito material ali pra gente pensar nas profissões e sobre o que vocês pensaram em relação às profissões, tá? Só que aí, então a gente precisa primeiro, a gente precisa depois, agora nesse momento, falar sobre essa ideia de profissão, né? O que nós estamos falando quando nós falamos profissão? Nós falamos de uma prática especializada, tá? Nós falamos de alguma coisa que alguém faz, né? Alguma coisa que alguém tem por profissão e, em troca, recebe um salário por isso. Pode ser, não é verdade? Recebe em troca dinheiro por isso. Normalmente nós entendemos isso por profissão. Quando nós falamos que nós temos um trabalho, quando nós falamos que nós temos uma profissão, é alguma coisa que nós fazemos, né, de maneira especializada e nós recebemos alguma coisa em troca por isso. Normalmente, dinheiro, né? E aí a gente começa a pensar então nessa relação entre dinheiro e esporte, né? Porque vocês me trouxeram muitas imagens, vocês me trouxeram muitos esportes que seriam profissão. E aí a gente pode pensar, né? Pensar assim, poxa, será que em todos esses esportes, será que a quantidade de o salário das pessoas, o dinheiro que as pessoas ganham, será que é o mesmo de um para o outro? Será que existem práticas esportivas que as pessoas recebem salários muito maiores do que outros, né? E aí é por isso que eu trouxe essa pergunta aqui pra gente hoje. Será que todo esportista, né, ou toda esportista é rico ou é rica? Isso é uma coisa muito importante pra gente pensar. Por quê? Por que eu tô trazendo essa pergunta? Porque nós estamos acostumados a entender, e aí nós estamos acostumados aqui no Brasil, né, uma cultura muito forte, a ideia do futebol de campo, né? E no futebol de campo, principalmente aí dos grandes clubes ou dos clubes da Europa, né, nós estamos acostumados a ver jogadores que recebem salários muito altos, né, que recebem quantias milionárias, né, pela profissão que eles exercem. Mas aí eu queria perguntar para vocês, e fica essa questão, né? Será que todo esportista é rico? Será que em toda prática esportiva os praticantes são milionários, né? Por que será que isso acontece? Por que será que no esporte algumas pessoas ganham tanto, né, e outras pessoas nem tanto assim? Por que será que até mesmo no futebol alguns jogadores ganham tanto e outros jogadores talvez ganhem muito menos? Inclusive isso no futebol feminino é uma realidade, né? Por que será que o futebol feminino ganha tão menos do que o futebol masculino, né? E aí a gente pode aumentar isso, né? Ampliar a nossa visão para todos os outros esportes. Será que eles recebem a mesma coisa? Será que o salário, né, é igual de um esporte para o outro? Por isso a gente precisa começar a problematizar essa questão, colocar alguns problemas aí, algumas dúvidas, algumas perguntas, né? E como eu sempre falo, isso é muito importante, às vezes mais importante do que a resposta, né? Então, será que todo esportista é rico? E aí eu tô dizendo aqui, eu tô trazendo argumentos, estou trazendo a minha opinião de que não. E aí é isso que eu quero que vocês escrevam na nossa atividade dessa semana, no fórum da nossa atividade dessa semana. Eu estou dizendo que não. Você concorda comigo? Você acha que essa é a realidade verdadeira?
Se você acha que sim, se você concorda comigo que nem todos são ricos, eu queria saber um pouquinho a sua opinião. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que determinada prática esportiva ganha muito mais do que outra? Ou ganha muito mais do que outras, né? E aí eu queria saber a sua opinião, por que que isso acontece, tá? Então, essa vai ser a nossa atividade da semana. Entra lá no fórum, escreve isso, escreve sua opinião, deixa lá bonitinho para eu poder contabilizar as atividades dessa semana, tá certo? E ó, não deixa de entrar na plataforma do Conexão Digital, não deixa de acompanhar nossas aulas ao vivo e também, por que não, não deixa de acompanhar os nossos desafios, tá certo? Então, pessoal, aquele abraço. Segundo, até a próxima aula, nós nos vemos depois. Valeu!